Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse novo vídeo e vamos falar agora sobre composição de transformações, principalmente as lineares. Então, vamos considerar duas transformações lineares ou transformações genéricas, L e T. Uma levando vetores de U em vetores de V e o T levando vetores de V em vetores de W. Com essas duas transformações, podemos gerar uma terceira transformação, que vamos denotar por esse símbolo, que leva vetores de U, que é o primeiro espaço vetorial, em vetores de W, que é o último espaço vetorial. De que maneira? Esta composição, aplicada no vetor U de U, é o vetor T aplicado no vetor L de U. Vamos analisar esta expressão aqui. O que faz o L aplicado em U? Quando aplicamos o L em U, vamos obter um vetor de V. Se esse vetor L de U está em V, podemos aplicar o T, que vai levar esse vetor de V no vetor de W. Então, está bem definido e, portanto, a gente chama esta transformação de composta de L com T. E a operação bolinha é chamada de composição de transformações. Se tivermos um operador T de V em V, quando a gente compõe com o operador identidade, obtém o próprio T, tanto se compusermos pela direita ou pela esquerda, o operador identidade. A composição não é comutativa, como a gente vai ver nesses exemplos. Considere essa operador L do R2 em R2, definido assim, e o operador T do R2 em R2, assim definidos. Vamos calcular, então, as composições. Primeiro, e é bom observar que para definirmos a composição, o contradomínio de L tem que ser igual ao domínio de T, que é o caso aqui, nesse exemplo, porque L é do R2 em R2, contradomínio R2, e T é do R2 no R2. O domínio de T é o R2. Para calcular essa composta, L composta com T, por definição de composta, é aplicar o L em T de XY. Agora, nessa igualdade, a gente calcula quem é o T de XY, essa expressão que nós colocamos aqui. O que faz o L? O L leva um par XY num outro par, onde a primeira entrada é 3 vezes essa entrada. E a segunda entrada é menos 2 vezes a segunda entrada. Então, quando eu aplico este operador L nestas duas entradas, o resultado é 3 vezes a primeira entrada e o segundo elemento do par é menos 2 vezes a segunda entrada. Fazendo as contas, obtemos isso. Vamos calcular T composto com L agora, que também nesse caso é possível. Então, por definição, é aplicar T em L de XY. Quem é o L de XY? Temos aqui. É 3x menos 2y. Foi o que escrevemos. E vamos aplicar o T neste par. Para aplicar o T
T num par, a gente adiciona as duas entradas, as entradas do T são x e y, a primeira entrada do par aqui é a soma dos dois argumentos, e aqui é duas vezes o primeiro argumento menos o segundo. Então, portanto, T em 3x menos 2y é a soma dos dois. E aqui é duas vezes o primeiro menos a segunda entrada. Duas vezes o primeiro é 6x, menos a segunda entrada, que é mais 2y. Quando comparamos isso com isso, vemos que não são iguais. Então, neste exemplo especificamente, dá para calcular L composto com T e T composto com L, e a gente vê que os resultados são diferentes. Eventualmente, não é sempre, mas eventualmente, os operadores podem comutar. E neste caso, quando T composto com L for igual a L composto com T, a gente diz que eles comutam. Por exemplo, esses dois operadores L e T, aqui é a reflexão no plano XY, né? Reflexão no eixo Y vertical, e esta é reflexão no eixo X. Eles comutam porque quando a gente calcula L composto com T e T composto com L, obtemos o mesmo resultado. L composto com T é L aplicado em T de XY, que é x menos y. E L aplicado a x menos y, veja que o L troca o sinal da primeira entrada, é menos x menos y. E o T troca o sinal da segunda entrada. Então, T composto com L é T aplicado em L. L troca o sinal da primeira entrada. E depois, quando aplica o T troca o sinal da segunda entrada, a gente vê que eles são iguais para todo xy e, portanto, eles são iguais como funções. Então, tanto faz a gente pegar um ponto, refletir no eixo x, depois no eixo y, ou refletir no eixo y, depois no eixo x, dá o mesmo resultado. Já esses dois exemplos não comutam, a gente pode verificar aí facilmente, né? Aqui um exercício onde se pede para calcular a composta de duas transformações. Aqui leva R2 em R3 e o T leva R3 em R. Então, pede para calcular nesse exercício a composta e verificar que ela é linear. Na verdade, vale o seguinte teorema: a composta de duas transformações lineares é linear. Então, se T e L forem lineares, vejam que quando a gente calcula a composta nessa combinação linear, primeiro aqui aplicamos a definição da composta, é T aplicado em L no vetor. Nesta igualdade daqui para cá, aplicamos a linearidade da função L. Dessa linha para essa, aplicamos a linearidade do T. E dessa linha para essa, a definição de composta. T em L de 1 é T composta com L. T em L de U2 é T composta com L, aplicada em U2. Portanto, esta operação aplicada nessa combinação linear é a combinação linear da composta aplicada aos vetores, o que prova a linearidade da composta.
E uma coisa interessante observar é que a composição é uma operação associativa. Tanto faz calcularmos a composta dessas duas e, ao resultado, compor com T1, como compor essas duas e, ao resultado, compor T3. Como a composição ela não é comutativa, a ordem dos fatores é importante, né? Mas como é associativa, podemos designar essa transformação simplesmente assim e associar como quisermos, né? Um exemplo aqui que foge um pouquinho do R2, R3, é tomar o espaço das funções polinomiais com reais, né? Com um domínio na reta. Vamos considerar duas transformações L e T, que pegam um polinômio, P, e levam em outros polinômios, que eu chamo de L de P e T de P. São as imagens do P. E elas são definidas para cada número real x, uma vez que são funções polinomiais, aplicamos essas funções polinomiais no número real x. Então, L de P aplicado em x, por definição, é xp de x. E a transformação T aplicado na função polinomial P é uma outra função polinomial, que, aplicado no ponto x, dá o P de 1 mais 2x. Vamos calcular T composto com L e depois L composto com T. Então, T composto com L num ponto P é um polinômio. Vamos aplicar uma função polinomial que vamos aplicar no número real x. Usando a definição de composição, é T aplicado em L de P. Isso aqui é um polinômio, não é? Poderia ter chamado de Q, de queijo. O que faz o T aplicado num polinômio? Num ponto x. É o polinômio no ponto 1 mais 2x. Então, T aplicado neste polinômio é o polinômio no ponto 1 mais 2x. O que faz o L de P quando aplico em x? É o xp de x. Só que o argumento agora é 1 mais 2x, fica 1 mais 2x, que multiplica P de 1 mais 2x. É assim que se pega a composta. Agora vamos ver, então, que realmente a composição não comuta, né? Vamos agora calcular L composto com T. Então, vamos calcular L composto com T. Aplicada numa função polinomial P, resulta em outra função polinomial L composta com T de P, e se é uma função polinomial, tem que aplicar no número real x. Função a gente aplica no número real x. Então, essa composta aplicada em P, no ponto x, é por definição. Por definição de composta, é L em T de P, aplicada em x. Bem, mas quem é... Isso aqui é um polinômio que eu poderia chamar de Q. O que faz o operador L aplicado numa função polinomial?
no ponto x. Multiplica a função polinomial por x. Tá? E o que faz t de p? T de p, retornando aqui, t de p leva um argumento em p no ponto 1 mais 2x. Então, t de p leva x em p de 1 mais 2x. Esse x veio daqui. Então, olha, olhando para cá e para cá, a gente observa que são diferentes. Aqui ficou até redundante, né? Disse 2 vezes que não é comutativa. Então, primeiro a gente calculou a composição T com L, depois a composição L com T. E a gente observa, olhando para essa expressão e essa, que são diferentes. Aliás, a diferença entre elas, quando eu pego 1 mais 2x, subtraio x, fica 1 mais x. P que multiplica 1 mais 2x. E, portanto, se essa diferença me resulta nisso para todo x, a diferença não é zero, né? Então, isto não é igual a isso para todo x e, portanto, essa função não é igual a essa. E, portanto, a composição das duas é diferente. Ou resulta em operadores diferentes. Só por auxiliá-los, né, a aprender a manusear com esse tipo de operador, calcule isto quando p de x for essa função polinomial e isto quando p for uma função polinomial também. Dadas duas funções reais, o produto delas é uma terceira função, que aplicado num número real x, é o produto de f de x vezes g de x, que são dois números reais. E neste exemplo, todas as funções pertencem a esse espaço vetorial sem infinito de R, que é o espaço vetorial das funções reais com domínio em R, e cujas derivadas de todas as ordens são contínuas. Vamos denotar por I a função identidade. I aplicada em x é x. E vamos tomar dois operadores. Um deles, T de f, é I vezes f. E a L de f é a derivada de f. Aqui tem uma linha muito grudadinha no f, mas está indicando a derivada de f. Esses dois operadores, vamos ver que não comutam. E é interessante, para quem gosta de física, observar que esses operadores têm um significado interessante em física. E vale a pena estudá-los, né? Então, quando eu aplico T em F, obtenho outra função. Quando eu aplico L em F, obtenho outra função. Que aplicado, que não é a F, aplicado no número real x, é, por definição, a função I vezes F aplicada em x. E esse produto é, por definição, o produto de I de x vezes F de x. I de x é x vezes F de x. Então, esse que é o T de F em x. E o L de F aplicado em x é a derivada em x. Por exemplo, digamos que a função f
seja a função seno de x. Então, como vimos aqui em cima, t de f aplicado em x é x f de x. Ou seja, o f de x é o seno, então é x seno x. O L de f aplicado no ponto x é a derivada da f no ponto x. E, portanto, no caso de f ser o seno de x, f' é a sua derivada do seno, que é o cosseno. E também a gente observa que os operadores t e l são lineares. Lembrar que t e l são operadores que eles agem em funções. Então, nada tem a ver aqui com seno e cosseno. Seno é o valor que atribuímos ao f para calcular esse exemplo. Mas se aqui eu puser isso no lugar de f mais g, vai ficar f mais g aqui, usa a distributividade e chego à conclusão que é t de f mais t de g aplicado em x. A mesma coisa da derivada. E a gente pode provar a linearidade usando a definição direto, né? O que faz o t aplicado numa função? Multiplica essa função pela função identidade, né? Onde C1 e C2 são escalares, F1 e F2 funções. Então, se o C1 e o C2 são escalares, eu posso pôr do lado esquerdo aqui, desse produto. A mesma coisa o C2. E o I vezes a identidade vezes F1 é a função T aplicada em F1. E a identidade vezes F2 é a função T aplicado em F2. Com relação ao... E aí, então, a gente vê o quê? Que o T nessa combinação linear é a mesma combinação linear dos T's de F1 e F2. Se eu aplico L nesta combinação linear, como eu tenho a derivada de uma soma é a soma das derivadas mas o F1' é o L de F1 e o F2' é o L de F2. Então, esta igualdade e esta provam que os operadores T e L são lineares. Como é que a gente calcula a derivada dessa nova função T de F? A derivada dessa função, como T de F é I vezes F, é a derivada, então, desse produto, que é a derivada da função identidade vezes a F, mais a função identidade vezes a derivada de F. Como a função identidade leva x em x, quando a gente deriva dá 1. Por isso que ficou 1 aqui. Bem, ainda não calculamos a composta para provar que elas não comutam, né? Vamos mostrar que elas não comutam, calculando o T composto no L, que é T aplicado em L. Mas L de F é F'. E, quando eu aplico T numa função, eu multiplico a função pela identidade. E agora vamos calcular L composto com T. L aplicado em T de F. O que faz o L ao aplicar em T de F? Deriva, né? É a derivada de T de F. Mas T de F é I vezes F. Sua derivada é derivada de um produto. A identidade, quando eu derivo, dá 1. Então, para derivar esse produto, derivo o primeiro fator, que é a identidade,
I de x igual a x, quando eu derivo da 1. Então, só ponho F, mais I vezes a derivada do segundo fator. Comparando aqui, a gente vê que o L composto com T é o T composto com L, que é isso aqui. Essa parte é igual a essa, mais essa. E, portanto, os operadores não comutam. Porque um não é igual ao outro, sobra um F aqui. E, nesse terceiro vídeo de hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, falaremos sobre isomorfismo. Uma boa tarde a todos e até breve.